Nós sabemos no Brasil o quanto é desigual a participação da mulher na política. Não é à toa que lá na Câmara Federal são 9% e 10%, no Senado é menos ainda. As câmaras têm cidades que nem elegem mulheres. Hoje eu vi a senhora vir aqui defender sua autonomia. Quiseram brincar com a senhora, dizer que a senhora tinha sido levada a ser candidata. E isso é coisa do século passado. Está na cabeça de homens machistas, que não vê o empoderamento das mulheres, o quanto as mulheres não... Eu fico pensando que aqueles homens que não são machistas, e aqui nós temos homens que não são machistas, que devem ter sentido o que a vereadora Selma sentiu e que eu senti e as mulheres daqui sentiram. O valor das mulheres, todos os dias nós temos que fazer valer. Na tribuna, em qualquer lugar. Porque nós, pelo mesmo trabalho, muitas mulheres recebem menos. Mulheres são desrespeitadas em casa, no trabalho, no âmbito político. Vem a gracinha, e atrás da gracinha vem o que querem dizer. Que a mulher foi levada, que a mulher não sabe o que faz. Vereadora Selma foi candidata do PSD. O PSD teve 2 candidatos essa noite. Uma delas era a vereadora Selma, que era candidata do partido dela, com apoio da vice-prefeita do PSD. E de autoridades. Votei nela, que me pediu um voto. Mulher de compromisso. E eu tenho certeza que amanhã, quando Vossa Excelência estiver lá no Mato Dentro, para falar para os pais do Mato Dentro, para as mães, o quanto vai ser importante o ensino integral o ano que vem, nos olhos de cada criança a senhora vai receber, não gracinha como só recebeu hoje aqui, de alguns, mas a senhora vai receber uma homenagem de gratidão, que com certeza vai levar para o resto da vida. Vereadora Selma, falaram de coragem aqui, hoje. E eu não é à toa que eu fiz isso aqui, ó. O quanto dói quando alguém, para demonstrar o que pensa, bate numa mesa. Bate. Foi eleita uma mesa aqui, e eu quero pedir ao presidente reeleito que converse com o vereador que costuma bater aqui. Os tempos mudaram. O argumento tem que ser dito, olho no olho. Bater não. Quem bate numa mesa pode bater em outras coisas. Nós não aceitamos mais. É muito feio. É muito feio. Eu tenho coragem. Se eu não tivesse coragem, eu não estava desde 1981 no mesmo partido. Todo mundo dessa cidade me conhece e sabe que eu não pulo de partido em partido. Estou sempre no Partido dos Trabalhadores. Quando meu partido não está bem, eu falo. Quando ele perde, eu fico triste. Quando ele ganha, eu vibro. Todo mundo me conhece. Então, coragem, eu faço de tudo para ter. Porque a vida pede da gente coragem, como dizia Guimarães Rosa. Eu tenho medo. E sempre falo que o contrário de coragem... O que é o contrário de coragem? Para mim é covardia. Porque medo eu tenho. Eu tenho medo de atravessar a rua sem olhar. Eu tenho medo de pôr a mão no fogo. Eu tenho medo. Mas coragem eu também tenho. Aprendi a ter. Porque se eu não tivesse, como que eu estaria? Teria sido eleita vice? Teria sido eleita 3 vezes vereadora? Costumam dizer que quando eu fui vice, eu nada fiz. E eu vou publicar na Folha de Mairinque uma anotação que eu tenho de quando, em 1997, eu indiquei que fossem feitas casas nos lotes remanescentes da SECAP, que fossem feitas casas populares onde é o CDHU hoje. Eu vou publicar também que naquela época se cobrava das pessoas que atrasavam dívidas 5%. E eu entrei na promotoria, fiz os encaminhamentos e consegui que abaixassem para 2%, como era a lei e exigia. Então, eu sempre procurei com coragem fazer o meu trabalho. Eu poderia aqui ficar horas falando, mas eu não vou deixar aqui de falar o seguinte. Nós, vereadora Selma, hoje, eu aprendi a admirá-la mais.
A senhora não perdeu a eleição, a senhora disputou uma eleição e não fosse o voto que faltou do seu companheiro de partido, Vossa Excelência teria sido eleita. Então, a senhora é a nossa candidata, mesmo que não tenha sido dessa vez, para usar a mesma palavra, mas a senhora, para nós, foi eleita. Muito obrigada e boa noite a todos vocês. Não tendo mais ninguém inscrito, passaremos agora para o intervalo regimental. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Beto Juarez. Presente. Vereador Rodrigo da Imobiliária. Vereador Professor Giovanni. Vereador Robertinho Yer. Vereador Teixeira da Comblof. Vereador Elinho Moreto. Vereador Vitório Júnior. Vereador Alexandre Peixinho. Presente. Vereadora Professora Selma. Presente. Vereadora Deia. Vereador Kyo Shirakawa. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Biula. Tem início agora a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos. Requerimento número 354 requer regimento de urgência especial ao projeto de resolução 14/2014. Em discussão, o requerimento 354/2014. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Projeto de resolução de autoria 64, 65, 66, 67, 68. Emenda número 64. Ao parágrafo 3º do artigo 3º do projeto de resolução, que dispõe sobre a estrutura administrativa, fica acrescido o seguinte: 1. O emprego de assessor de comunicação criado neste parágrafo tem como requisito o nível superior completo em jornalismo. 2. Acrescente-se no anexo 1, quadro de pessoal, o referido emprego. Vereador Abner Segura. Emenda número 65. Questão de ordem, presidente. Eu li o projeto. Tá lendo as emendas para a gente entrar em discussão, não é isso? Eu acho que seria legal a gente discutir emenda a emenda e já ir fazendo a votação. Concordo. Com todos os vereadores estão de acordo? Questão de ordem. Questão de A ordem. gente vai ter que votar o projeto primeiro. Vai entrar em discussão o projeto, a gente vota o projeto, depois entra em discussão as emendas, Tá. Daí entra uma a uma e a gente toca o barco. Ok, peço que o secretário continue. Projeto de emenda 65. Ao artigo 3º do projeto da resolução número 14, fica acrescido um parágrafo com a seguinte redação. Parágrafo 4º. O emprego de assessor de informática tem como requisito o nível superior completo em análise de sistemas. 2. Acrescente-se no anexo 1, quadro de pessoal referido ao emprego. Emenda número 66. É do vereador Abner Segura. Emenda número 66. No parágrafo 1º do artigo 9º, no projeto de resolução, onde se lê, abre aspas, serão efetivadas por iniciativa do presidente da Câmara ou por solicitação do servidor, leia-se, serão efetivadas pelo presidente da Câmara por solicitação do servidor. Vereador Professor Giovanni. Emenda número 67. No parágrafo 1º do artigo 11 do projeto de resolução número 14, onde se lê, abre aspas, a avaliação de que trata o inciso 2 será procedida por comissão a ser constituída pela presidência da Câmara nos moldes dos critérios fixados pelo decreto executivo, leia-se. A avaliação de que trata o inciso 2 será procedida por comissão a ser constituída pelo presidente da Câmara e através de critérios definidos por ato da presidência. Vereador Professor Giovanni. Emenda número 68. 1. Fica substituído o anexo 1 do projeto de resolução. Artigo 2.
2. O artigo 19 e seu parágrafo único de projeto de resolução passa a ter a seguinte redação. Artigo 19. Os servidores exercentes dos empregos de consultor orçamentário, estatística e recepcionista serão reenquadrados na referência imediatamente superior a que se encontra na data da aprovação desta resolução, mas somente perceberão novo valor quando da entrada em vigor da presente resolução. Parágrafo único. Por serem reenquadrados pelo CAPT, não serão avaliados nos termos do artigos 20 e 21 desta resolução. 3. Fica excluído o quadro de pessoal, o emprego de assessor de informática. Vereador Beto Juarez, vereador Rodrigo da Imobiliária, vereador Robertinho Yerck. Senhor presidente, eu não entendi direito essa última emenda que foi Peço lida que agora. o secretário faça a leitura novamente. Qual que é a sua dúvida, vereador? Não, que falou de informática agora. Emenda número 68, artigo 3. Fica excluído do quadro de pessoal o emprego de assessor de informática. Que esse cargo nunca teve na casa. Então, assim, no primeiro projeto, tinha a proposta de estar criando esse cargo. Mas daí, no entendimento dos vereadores, já foi excluído. Então, como não existia e não vai estar existindo esse cargo. A minha emenda, então, é 65, que fala desse assunto, então eu peço a retirada. Confirma só que se é a... Questão de ordem, retirada ou arquivamento? o arquivamento. Porque se já se excluiu, Sim. acho que não precisa ir em votação. Ok, então, a pedido Peço- do autor, peço que retire a emenda. Questão de ordem, eu queria fazer uma pergunta. O cabeçalho da emenda 66, como que está aí? Emenda 66, ao de quem, projeto de resolução. de quem que é essa, no começo em cima? Vereador professor Giovanni. Ah, tá. Não, porque ele tirou, E altera a questão da redução da jornada, que estava por iniciativa do presidente, ficaria só por solicitação do servidor, dando ao presidente o final aí de definir se sim ou não. Emenda número 69. Fica substituído o anexo 1 do projeto de resolução número 14, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal. Vereador Beto Juarez. Diz que substitui, mas não diz qual é a alteração. Essa aqui é do motorista, né? Aqui, ó, entra essa aqui, ó. O cargo do diretor-geral pode dirigir veículos da prefeitura. E aqui, ó, o chefe de gabinete. A emenda número 69 substitui o anexo 1, que dispõe sobre a estrutura administrativa, deixando com poderes para dirigir veículos oficiais o diretor-geral e o assessor da presidência. Emenda número 70. Ao projeto de resolução número 14, determina, artigo 1º, o quadro de atribuições do cargo de assistente administrativo passa a vigorar com a seguinte redação:
executar as atividades relativas à área de pessoal, executar atividades referentes à compra em geral e controle de almoxarifado, preparar os documentos relativos ao empenho e pagamento de despesas, controlar os saldos das dotações orçamentárias, controlar os saldos bancários e requisitar a liberação de verbas,